Muito bem, foram muitas idas, vindas, sondagens e conversas nos últimos 2 dias e, enfim, na noite de ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o nome de Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação. Rodrigues é colombiano, naturalizado, brasileiro. Eu vou dividir em 2 rodadas o assunto. Primeiramente, vamos falar sobre o processo de escolha que, como eu disse, foi um tanto arrastado, com algumas reações de bancadas específicas, como a evangélica, e depois trataremos do currículo do futuro ministro da Educação. Andreasa, começo com você. Uma indicação do filósofo Olavo de Carvalho que demonstra força no núcleo de transição do governo nesse momento, pelo menos nessa queda de braço. As pessoas no Brasil têm muita dificuldade em entender processo político e acham que nós tratarmos disso, especialmente num período de transição para a formação de um novo governo, é uma espécie de fofoca. Quando a dinâmica do poder, a distribuição, a organização do governo, o processo político que culmina na formação de um ministério, por exemplo, é determinante para as forças que terão maior poder, maior alcance político no próximo governo. É disso que se trata. É por isso que é tão importante o percurso de definição de um ministro tão importante quanto da educação, cujo orçamento, pelo menos em 2017, foi de mais de 100 bilhões de reais. Isso sem contar que responsável pela educação, afinal, o último responsável, o penúltimo depois do presidente, pela educação das crianças do Brasil. A história, o percurso até a escolha do Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação é muito parecido com aquele que resultou na indicação do Ernesto Araújo para o Ministério das Relações Exteriores. Existe um grupo formulador de políticas e que é, portanto, um grupo que a gente pode chamar de grupo intelectual do bolsonarismo, que operou tanto pela indicação do Ernesto, operou positivamente, estou falando de política é bom, tanto quanto pela indicação do Vélez Rodrigues. A indicação teve o aval do Olavo de Carvalho, inicial. Foi a primeira veiculação pública de uma campanha, novamente legítima, em função desse nome. Depois disso, considerando tudo o que aconteceu, surgiu o nome do Mozart Ramos, de que tratamos aqui. Mozart Ramos, nessa disputa, digamos que seja o representante do establishment, o representante do sistema, e foi encampado pela parte do establishment da aliança bolsonarista, representada pelo Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni trabalhou muito pelo Mozart Ramos. Foi derrotado nessa disputa de poder. Não é uma derrota que tem um morto estendido no chão. É uma disputa legítima de poder, trama de forças. Acontece o tempo todo nos governos, acontece nos períodos de transição. Então, houve o aval inicial do Olavo de Carvalho, mas nada disso teria acontecido se não houvesse a operação de um jovem intelectual, ascendente, muito influente nas redes sociais, chamado Felipe Martins, que é também o secretário de Relações Internacionais do PSL. Trabalhou muito, fez muita política, costurou para que o Vélez Rodrigues fosse indicado. Como essa operação se deu? Através, fundamentalmente, do Eduardo Bolsonaro, que é, chamemos assim, porta-voz desse grupo intelectual junto ao Bolsonaro. Foi através do Eduardo Bolsonaro, assim como com o Ernesto Araújo, que teve o mesmo percurso, novamente o trabalho do Felipe Martins, a partir da chancela pública do Olavo de Carvalho, até chegarmos a esse momento decisivo da escolha do Vélez Rodrigues. Qual era a pendência nesse período em que se falava inclusive do Guilherme Shelby, que na verdade é um militante, não tem qualidade para ser, não teria qualidade para ser ministro da Educação no Brasil. Qual era a pendência? O Bolsonaro já estava, talvez, convencido
de que o Vélez Rodrigues era o melhor nome considerando o seu projeto. Faltava, no entanto, faltava um encontro entre eles. Foi igual com Ernesto Araújo. Uma vez acontecido o encontro, digamos que houve química entre Bolsonaro e Vélez Rodrigues e se sacramentou a decisão. Também apoiada pelo general Heleno, que é aquela figura no entorno do Bolsonaro que, sem dúvida nenhuma, mais e melhor ele ouve. E dessa forma se chegou à escolha do Ricardo Vélez Rodrigues. Muito bem. Joel, continuando com você. Pois é, foram dias de muita especulação, né? Eu acho engraçado como a opinião pública muitas vezes trata essa especulação como uma criação midiática, sabe? É a mídia tentando colocar ou forçar nomes para o Bolsonaro. E não, na verdade, essa especulação é sempre feita com base em nomes que são trazidos por grupos da equipe do governo de transição, né? E a gente especulou aqui e trabalhamos e tratamos dos 3 nomes mais prováveis, acabou se confirmando aí o Vélez Rodrigues. Foi interessante o movimento final do Bolsonaro também, né? Sinalizou um pouquinho para o Guilherme Schelby, que seria um verdadeiro ministro militante de causa única da causa aí da bancada evangélica. Daí na hora H acaba não sendo ele, é um pensador, um intelectual, então tira-se um pouco a pecha da nomeação ideológica, mas um pensador e intelectual que na prática deve provavelmente encampar justamente as bandeiras ideológicas. Muito bem, então vamos para uma segunda rodada. Vamos falar um pouco agora sobre o currículo, um pouco sobre quem é e sobre também as primeiras manifestações do futuro ministro. Rodrigues é formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e também em teologia pelo Seminário Conciliar de Bogotá. Ele é autor de diversos livros, entre eles eu destaco A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista. E vou destacar aqui a primeira manifestação dele hoje, nessa sexta-feira, foi feita por escrito, numa carta. Vou destacar uma das afirmações para vocês comentarem, porque penso eu que ela já diz muito sobre os rumos e também sobre o perfil dele. Aspas, pretendo colocar a gestão da educação e a elaboração de normas no contexto da preservação de valores caros à sociedade brasileira, que na sua essência é conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista. Carlos Andreasa. Silvio, eu vou me estender um pouco nesse comentário para tentar destrinçar a figura, o escolhido, o futuro ministro da Educação. Precisamos pensar, antes de tudo, que há coerência na escolha. Não se pode acusar o Jair Bolsonaro, nas escolhas decisivas que fez para a formação de seu ministério, de ser incoerente. Isso é uma qualidade, obviamente. Aquilo que ele pregou, prometeu na campanha e ao longo da sua vida pública vai se espelhando na formação do seu governo. Considerando as opções que havia, nós falamos de algumas aqui, o Mozart Neves, por exemplo, um técnico, um especialista sem dúvida nenhuma, mas inconsistente com aquilo que o bolsonarismo, chamemos assim, propunha. Em certo sentido, em muitos sentidos, representante do establishment. Foi inviabilizado muito rapidamente, ligado ao que se pode chamar de ideia Unesco para a educação, defensor da base nacional comum curricular, inconsistente com o projeto bolsonarista. A outra alternativa, o Guilherme Schelby, já disse na fala anterior, é um militante. Longe de ser um especialista, um procurador, evidentemente não à altura do desafio e distante também do perfil indicado pelo Bolsonaro. Disse que seria um especialista, um educador, provavelmente um professor. Era o caso do Mozart, é o caso do Ricardo Vélez Rodrigues. Portanto, consistente com aquilo que o Bolsonaro pregou ao longo da sua campanha. Você falou sobre um dos livros do Vélez Rodrigues, aquele que fala sobre o patrimonialismo, uma visão diferente da desenvolvida pelos donos do poder, do Raimundo Faoro, uma outra visão de patrimonialismo mais alinhada à escola, ao pensamento do Antônio Paim.
o que o Vélez Rodrigues identifica nesse livro, desenvolve nesse livro, com engenho, é que o PT seria um produto do patrimonialismo brasileiro. Mas esse, Silvio, não é o livro mais importante do Vélez Rodrigues, não se quisermos entender o seu projeto e a sua visão de educação. E aqui um ponto muito importante. Quem quiser entender o novo ministro da Educação precisa ler o seu livro Da Guerra à Pacificação. Nessa obra muito interessante, eu li, ele explica, ele é um colombiano, como a Colômbia resolveu o problema do narcotráfico, entre outras coisas, usando uma espécie de síntese de educação, nos termos normais, convencionais, como conhecemos, com transmissão de cultura para os pobres, para aqueles, e é um caso que nós temos aqui no Brasil, evidentemente, para aqueles que estão vivendo no ambiente da barbárie, degradado, sem valores. Daí porque o discurso de valor é importante, da identificação dos valores. Um dos méritos da vitória do Bolsonaro foi identificar e valorizar os valores fundamentais do cidadão brasileiro. Em contrapartida, a agenda delirante progressista que vinha dando a cartilha, inclusive na educação. Inclusive alta cultura, música clássica, cinema, literatura. Essa chave identificada no livro do Vélez Rodrigues foi fundamental para a transformação da população da Colômbia, a população mais pobre, do convencimento dessa população para o fato de que existia uma outra vida através da educação. É bonito isso, e a questão é saber se é possível operacionalizar no Brasil, considerando a estrutura do Ministério da Educação. O Vélez Rodrigues é alguém muito crítico do modelo centralizado, getulista, consagrado pela educação à la Gustavo Capanema, que é a que prevaleceu no Brasil desde então. Ele tem uma visão municipalista também consistente com o discurso do Bolsonaro, de descentralização da educação, de identificação das necessidades individuais e das particularidades regionais, algo que eu acho muito importante. E no final das contas é alguém muito importante, um sujeito sério, um intelectual, com uma obra, um pensador, um conhecedor do pensamento político do Brasil. Sério, honesto, probo, não há nada contra ele, mas não é um técnico. É um professor, é um educador, mas não é um técnico. E esse é o ponto central a ser testado. Não tem experiência administrativa, não tem. Nunca dirigiu um ministério, muito menos uma dessa monta. Vai ter que lidar com uma máquina pública muitas vezes hostil. É o desafio que se apresenta para ele, o desafio do gestor, ser capaz de aplicar as próprias ideias. E vejam, não é, e se pode comprovar, alguém defensor incondicional da tal lei da escola sem partido, não é. Talvez ele seja, como eu também sou, Joel também certamente é, a favor de um movimento que, na base do discurso, portanto, através da cultura, questione a existência, porque de fato existe, de doutrinação nas escolas, de pregação político-partidária, ideológica. Mas não é alguém que é necessariamente a favor de uma legislação que determine escola sem partido, que é uma aberração, como eu já falei aqui várias vezes. Aliás, o próprio Olavo de Carvalho é contra a lei escola sem partido. De toda maneira, o Ricardo Vélez Rodrigues me parece ser alguém independente. A dúvida é, insisto, sua experiência, sua capacidade de gerir, sua capacidade gestora, porque para isso também serve, para isso cabe o papel de ministro da Educação. Fica a dúvida, portanto, de quem será o seu secretário executivo, quem vai tocar o dia a dia da pasta. Seria muito importante que fosse alguém técnico, alguém que conhecesse já a estrutura do ministério. Vai lá, Joel, seguindo no assunto. Pois é, o Ricardo Vélez Rodrigues é um intelectual que trabalha muito o tema de leituras do Brasil. É alguém que lê intérpretes do Brasil, teve muita proximidade com o tipo de pensamento liberal, conservador, digamos assim, de um Antônio Paim, depois de um Melchior. E, nesse sentido, apresenta ideias interessantes. Inclusive, trabalha a questão do patrimonialismo no Brasil e na América Latina como um todo.
e diz o seguinte: olha, muitas vezes governos ideológicos chegam ao poder, grupos ideológicos, inclusive conservadores, mas o patrimonialismo, o desejo de se perpetuar e de tornar o poder como uma propriedade privada sua, acaba levando a melhor. Então, mesmo os conservadores, às vezes, se lambuzam no poder. Espero que ele leve também esse insight, essa percepção e essa lição de sabedoria para o governo. Agora, aqui a gente está colocando ele como um intelectual de leituras, um intérprete do Brasil. O que um ministro da Educação precisa, em geral, é uma abordagem mais prática, uma abordagem que olhe para os problemas do sistema de ensino no Brasil, no qual a discussão de ideias e de conceitos bastante abstratos não vai ser tão relevante quanto ter prioridade no tipo de reforma e no tipo de mudança que um sistema que está lidando aí com milhões de crianças e jovens e vai precisar ser expandido para incluir, se possível, também a primeira infância, de como é que esse sistema vai operar. E nisso a gente não tem muita clareza em qual direção o Vélez Rodrigues vai querer agir e quais são as prioridades dele. Pelo contrário, seguindo o que acontece com muitos conservadores brasileiros, que têm um certo refinamento de pensamento quando tratam das grandes questões da história, quando ele vai comentar a situação política e social atual do Brasil, ele se deixa levar muitas vezes pelo discurso mais rasteiro da direita mais ideológica, falando em gramscismo, revolução gramsciana, marxismo cultural, combatendo ideologia de gênero, se dizendo favorável à escola sem partido. Ele não era o candidato da bancada evangélica. A bancada evangélica até tá se colocando de uma forma mais neutra com relação a ele. Mas passou nas primeiras provas, digamos assim. Os deputados evangélicos como Marco Feliciano e outros estão dizendo que, olha, ele parece que encampa sim as nossas bandeiras. E, portanto, será um ministro de acordo com as nossas ideias. Uma coisa são as ideias abstratas, a discussão intelectual, às vezes refinada, de uma pessoa. Outra coisa é a percepção dela acerca da prática, do momento atual. E, nesse sentido, na prática, no que ele de fato fará, pelas declarações e pelos textos dele, o Vélez Rodrigues parece ser alguém bastante alinhado com a direita evangélica, com a bancada evangélica brasileira. Não é um militante, como era o Shelby, mas é um intelectual que, na prática, acaba encampando as mesmas ideias. Agora, uma pequena curiosidade. Ele também, como a gente já disse aqui, é indicado pelo Olavo de Carvalho, assim como Ernesto Araújo, mas num ponto específico, os dois parecem diferir bastante. Enquanto Ernesto Araújo é um entusiasta e um fã do Donald Trump, o Vélez Rodrigues, em novembro de 2016, às vésperas da eleição americana, escreveu um artigo detonando realmente o Trump como um exemplo de um populista latino-americano que estava chegando nos Estados Unidos. Ele diz aqui: Trump é um populista falastrão, fala o besteirol que o desempregado americano branco de pouca formação gostaria de escutar, livrando-o da pecha de mediocridade e alçando às alturas de salvador da pátria americana. É a receita do messianismo político fácil. Aí sim, esse tipo de independência intelectual é algo que eu acho bom de ver no novo governo. Seguindo então com a montagem do governo Jair Bolsonaro, André, você está pedindo a palavra aí antes de a gente trocar de tema? Eu queria só complementar, porque isso que o Joel falou é muito importante. Nós estamos falando de um indivíduo independente. Concorde-se ou não com o pensamento do Ricardo Vélez Rodrigues, e tenha o aval que tiver, e de fato teve o aval importante, decisivo do Olavo de Carvalho, ele não é tributário do pensamento do Olavo de Carvalho, é alguém que tem pensamento próprio e vai acertar e errar nessas escolhas, mas é alguém que merece que deixemos nosso preconceito de lado, pensando na importância da sua obra intelectual, do seu pensamento, da sua independência, com curiosidade da nossa parte sobre as possibilidades de alguém com esse perfil, sem dúvida nenhuma consistente com os desejos do Jair Bolsonaro, porque afinal de contas é o presidente eleito e fez uma campanha. Curiosidade nossa sobre se alguém com esse perfil terá a capacidade executiva de desdobrar um programa para o Ministério da Educação com todas as demandas e burocracias existentes e resistências que haverá. Então, nesse momento, diante, francamente, de muita histeria em relação a essa indicação, aqui nesse programa o que nós estamos fazendo, todos nós, é botar a bola no chão, apresentar um indivíduo que tem virtudes, que tem ideias, goste ou não delas, e dar o benefício do trabalho para o indivíduo. Me parece, assim, desde aqui, com base nas informações que a gente tem, uma indicação interessante. Vamos ver.